Buenos dias, chicos e chicas. Hoje eu tô aqui pra falar, assim, só pra bater um papo mesmo. Eu tava conversando com a mentora, ela fala sobre produtividade, produtividade com calma. E eu tô, assim, tá sendo um essencial pra mim fazer isso. Tem muitas coisas que eu tô aprendendo sobre o meu perfil, assim, mental mesmo, de várias formas, assim, de produtividade, sabotadores, de gatilhos, várias coisas que eu estou aprendendo e já está sendo um grande benefício assim na minha vida, porque são detalhes que fazem toda a diferença, são coisas que eu acho que são essenciais assim para a gente se conhecer, né, ter autoconhecimento. Eu valorizo muito isso e é por isso que eu falo muito sobre o assunto também, porque eu acho importante que as pessoas também se conheçam, né? Só a gente se conhecendo é que a gente vai conseguir superar os desafios, né, da nossa cabeça e superar os nossos medos também, né? E conseguir chegar onde a gente quer chegar. E é justamente por isso que eu tô fazendo que eu tô com essa mentora, né? Tem sido essencial na minha vida. Eu estou dando continuidade a um projeto que eu comecei ano passado e não tive tempo, né, de finalizar. E eu estava falando com ela, assim, porque hoje em dia, assim, eu sempre fui uma pessoa, assim, de refletir muito, né, de pensar muito sobre vários assuntos. E me veio à cabeça como eu trei nessa questão de produtividade, né. Eu sei que faz um tempo que eu não falo sobre esse assunto, mas, assim, é um assunto que eu tenho comigo há muito tempo. E aí eu estava refletindo sobre isso. Eu sempre continuei utilizando as agendas, continuei utilizando, enfim, eu gostava muito de escrever, eu gostava de aperfeiçoar a minha escrita, de aperfeiçoar a minha letra. Sempre fui uma pessoa muito organizada, assim. Eu acho que, em parte, eu vi minha prima também fazendo isso. A letra dela é muito bonita e é muito parecida com a minha. Eu acho que eu acabei imitando a letra dela, provavelmente. Passei a utilizar a agenda também durante muito tempo. Eu utilizei a agenda. Hoje eu utilizo vários métodos. Várias ferramentas, na verdade, de produtividade e métodos também, né? Eu meio que desenvolvi o meu jeito de planejar, meio que faz uma convergência entre esses métodos, entre essas ferramentas. Então, por exemplo, eu tenho o meu bullet journal. Tem gente que usa um bullet journal, é raro, mas acontece. Um bullet journal digital, que deve ter algum aplicativo, alguma coisa assim. Mas aí eu tenho o meu, né? Eu tenho esse... É uma capa removível, que eu mesma fiz com jeans. Jeans é muito difícil de costurar, inclusive, é um tecido um pouco mais grosso. Mas enfim, eu tô usando esse aqui já há muito tempo, dá pra ver que ele tá bem sujo, né, desgastado. Mas enfim, e ele é assim. É um caderno que eu mesma fiz, né, eu faço cadernos artesanais. Eu mostro muito disso também aqui no canal, dos meus cadernos. E esse é o meu caderno aqui que eu uso para o bullet journal, né? E o bullet journal, ele não é um caderno. Existe o caderno que existe a marca do bullet journal e existe realmente um caderno próprio do bullet journal, mas o bullet journal não é um método e não é um método fechado, na verdade é um método aberto. E, enfim, eu posso até explicar um pouco sobre isso, mas também tem muito material na internet sobre isso e tem muito material também aqui no YouTube. Esse caderno, ele tem algumas ilustrações que eu mesma fiz, inclusive no Paint. E eu tenho vontade de fazer mais ilustrações minhas no Paint. Eu falo Paint, eu não sei se está certo. É Paint mesmo. E aí eu ia mostrar pra vocês porque inclusive como se fosse uma logomarca minha no meu... Eu tenho não é marca, como é que se diz? Eu sou freelancer, eu trabalhei várias vezes como freelancer, né? Por força maior. E eu tenho um cartão de visita e esse cartão de visita é justamente que é como se fosse uma logomarca minha, que eu mesma fiz no Paint. Porque eu, sei lá, eu sou assim, eu gosto de fazer, eu gosto de desenhar. Além do bullet journal, né, que eu utilizo o sistema GTD, que é bem complexo, na verdade, e eu aprendi pela internet, mas tinha um livro, né, um livro super completo,
Inclusive tem mais de um livro, mas tem um livro principal que é como se fosse a Bíblia, né, do GTD. E aí eu utilizo também o GTD, ele tem um diagrama, inclusive. E se você pesquisar por diagrama do GTD na internet, você vai achar. É bom ver um pouco da explicação sobre esse diagrama e você pode aplicar. Esse diagrama é um pouco mais simples de você entender e de você começar a aplicar ele, né? É um pouco mais simples. Mas o GTD é um sistema bem complexo, bem completo também, né? É importante que se diga que é assim, porque quando a pessoa fala complexo, as pessoas ficam com medo, né? Mas é libertador. É uma coisa que você, uma vez que você aprende, que você começa a aplicar e que aquilo dali, você observa que aquilo dali está fluindo, é ótimo, porque você vai ser uma pessoa produtiva com as coisas fluindo, assim, você não vai nem sentir, assim, na verdade, que você está sendo uma pessoa produtiva, uma pessoa, assim, que sabe planejar também, né? Porque é importante saber planejar. E muitas pessoas não planejam, né? E é normal do ser humano, a gente, enfim, a gente não tem, se a gente não aprende sobre planejamento, se isso não faz parte da nossa cultura, a gente não vai nem se dar conta da necessidade de se planejar. Muita gente não consegue nem enxergar essa necessidade de se planejar, né? E eu vou falar um pouco sobre isso também em um outro determinado momento, mostrar alguns exemplos de pessoas e de situações assim que as pessoas passam são sinais de que a pessoa precisa se planejar e, enfim, algumas pessoas vão se identificar e vão pensar, putz, eu preciso me planejar. É uma necessidade agora que eu estou conseguindo enxergar. E aí eu utilizo o Bullet Journal, que nesse caderno físico aqui, eu uso o sistema GTD, enfim, eu utilizo também nesse caderno, mas eu também utilizo o Trello, que é uma ferramenta digital, né? Tem o aplicativo também, mas eu não uso ele no aplicativo, eu prefiro usar ele no desktop, no meu computador mesmo, no browser. E aí eu utilizo também o Drive, o Google Drive. Eu não uso o Google Agenda, eu uso o Google Drive para algumas coisas mais complexas. Enfim, então são essas ferramentas assim que eu utilizo. Eu utilizo cadernos assim, por exemplo, eu tenho um caderno que é só de reunião. Quando eu estou em reunião com algum cliente meu, eu levo esse caderno aqui. Tem outras coisas também, assim, paralelas que não tem muito a ver com planejamento, né? São outras coisas que você pode utilizar como ferramenta para outras áreas da sua vida, entendeu? Por exemplo, para você ser um pouco mais criativo, se você trabalha com criatividade, né? Então, tem algumas coisas que você pode fazer para ativar mais a criatividade. Enfim, eu comecei a falar porque depois eu conheci algumas com o advento da internet. Assim, na época que eu era mais nova, a internet não era uma coisa muito tão acessível assim. Era uma coisa mais complicada. E naquela época eu era menor, né? Não tinha esse tipo de interesse. Quando eu entrava na internet, naquela época a gente usava a Internet Explorer. As coisas eram... Então eu utilizava, assim, sites de rede social mesmo. Tinha o MSN, para quem é mais novo não faz a mínima ideia do que é o MSN. Eu usava o Orkut, eu usava um site para baixar música. Eu jogava também no computador. Então, não era tão minha área de foco assim, mas com o tempo, quando o acesso, assim, quando eu tinha um pouco mais... A partir do momento que eu tive um pouco mais de acesso ao computador, e eu pude também ter mais tempo, também utilizando a internet, que naquela época a gente ia para Lan House, pagava lá 30 minutos de internet, para usar a internet, ou uma hora, enfim. E era o tempo que a gente tinha, 30 minutos ou uma hora. Enfim, tinha todos esses... O acesso não era assim tão enorme, né? A gente também não tinha smartphone naquela época, não existia ainda. E aí, quando eu comecei a ter um pouco mais de acesso à internet e ter um pouco mais de tempo, eu comecei a pesquisar algumas coisas. Eu não sei em que determinado momento, mas também eu fui influenciada também por revistas. Eu lia revistas assim de adolescente mesmo. Eu gostava de ler praticamente qualquer revista, mas a revista que eu usava mais era a revista de adolescente. Então, eu tinha mais assim, acesso à informação, a curiosidades, assim, através de revista. E aí, às vezes, a revista tinha lá, sei lá, alguma recomendação de site
E aí eu entrava nesse site, etc. Então era assim, mais ou menos, que funcionava. A gente não ficava navegando na internet para procurar site, enfim. A gente entrava na internet para entrar no Orkut, no MSN, para baixar música e era isso, basicamente. Então eu fui ter acesso assim a ter mais acesso a outras coisas através das revistas. E aí eu vi que existiam blogs. E você poderia também criar blogs e etc. E foi assim que eu comecei. E eu criei blog e tudo mais. E aí na internet eu comecei a pesquisar várias coisas e não fui implementando mais coisas também. Para mim, da agenda, aprendi a partir da agenda, assim, eu aprendi assim que tinha um planejamento semanal, tinha um planejamento mensal, tinha tudo isso, né? Mas na agenda a gente é um pouco limitado. O dia da semana, enfim, no máximo a gente tinha o calendário mensal, né? E o calendário mensal não é necessariamente um planejamento, né? E aí o Bullet Journal, quando eu fui pesquisando um pouco mais sobre o Bullet Journal, e eu não lembro o momento em que eu realmente descobri o Bullet Journal, não lembro qual foi a ocasião, enfim. Eu fui abrindo minha mente em relação a isso. Eu achava que eu era muito organizada porque eu utilizava agenda. E não era todo mundo que utilizava agenda. Na verdade, poucas pessoas utilizam a agenda até hoje. Não sei como é que as pessoas conseguem sobreviver sem uma ferramenta. Não sei. Né? Hoje em dia as pessoas utilizam mais o celular, colocam lá no despertador, não sei. É um mundo obscuro, underground. E aí eu fui ver que tinha muito mais assim para eu aprender em relação a isso, porque eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando eu estava na escola, eu era a única pessoa, assim, ou uma das únicas, enfim, que sabia a data exata de entregar um trabalho, da prova de fulano, enfim, a data de entrega de uma tarefa específica, se ia ter algum feriado, algum evento, enfim. Eu era o tipo de pessoa que as pessoas procuravam, para te ver aí, quando é que vai ter isso, sabe? Então as pessoas me procuravam na época da escola, tá? Abria a minha agenda, ia lá, vai ser tal dia. Então eu era o tipo de pessoa que anotava tudo. Eu era assim, quer dizer, eu sou assim ainda, né? E foi assim, tipo, eu me achava assim, nossa, eu sou foda, porque eu sei tudo. Eu sou organizada, eu sei as datas tudinho, as pessoas... Quando alguém precisava de alguma informação, de alguma anotação, e aí eu senti assim, poxa, que massa, né? Então, isso foi uma coisa que me impulsionou, eu acho, para continuar sendo uma pessoa organizada. E assim, existem diferenças, tá? Às vezes eu falo de várias palavras aqui, por exemplo, planejamento, produtividade e organização, mas são coisas diferentes, não são sinônimos, mas são coisas que se complementam. São coisas que tudo junto, né? A gente consegue, uma coisa é consequência da outra, digamos assim. É mais ou menos isso. Eu não quero confundir ninguém também. E aí eu fui tendo essa visão, assim, de que esse tipo de interesse, né, de ser uma pessoa planejada, de ser uma pessoa organizada. E hoje eu utilizo o meu jeito de planejar que flui. E já tem o quê? Alguns anos que eu utilizo essa maneira que funciona muito. Eu fui implementando aos poucos algumas coisas novas. Eu experimentei várias coisas também. Foi uma evolução ao longo dos anos. Eu fui testando as coisas, e hoje eu estabeleci isso aqui funciona. Quando tem uma coisa nova que eu acho hoje eu sei avaliar um pouco melhor o que funcionaria comigo e o que não funciona comigo. Isso é uma coisa muito pessoal, muito de indivíduo para indivíduo, certo? Algumas pessoas têm personalidades diferentes, têm uma maneira de enxergar as coisas de uma maneira diferente. São coisas, eu não vou dizer, por exemplo, esse é o jeito certo, eu não posso falar que esse é o jeito certo, esse é o jeito que funciona pra mim. E eu consigo entender isso, eu tenho essa visão, eu tenho essa mente aberta também. As coisas se encaixam, para algumas coisas é como um match. Isso aqui deu match pra mim. Isso aqui funciona pra mim.
Mas tem coisas que não vão funcionar para você, tem coisas e tem outras coisas que funcionariam melhor com você do que comigo, por exemplo. E é isso. Não existe uma maneira certa ou errada. O que existe é o que funciona. Se funciona, então implemente, né? Mas antes disso, você precisa testar, você precisa implementar isso durante um tempo para ver se funciona, né? Tiveram coisas que eu tentei implementar durante um ano e não funcionaram. Então, varia de pessoa para pessoa também, né? Por exemplo, tem pessoas que funcionam muito com cores. Por exemplo, elas precisam utilizar cores para poder visualizar melhor. Eu tenho certeza assim, que muita gente que já pesquisou sobre bullet journal viu que tem muitos bullet journals com desenhos, com hábitos de monitoramento de hábitos, que tem tudo colorido ali, né? Cada hábito é uma cor, ou então cada humor. Tem gente que faz monitoramento de humor e, enfim, coloca uma cor ali específica para triste, uma cor específica para feliz, ou então desenha uma mandala e faz. Tem diversas maneiras. Tem pessoas que funcionam assim, tem pessoas que acham que isso que é importante na vida delas, enfim. Cada pessoa vai funcionar de uma forma. Agora, uma coisa que eu preciso pontuar aqui é que o bullet journal ele não é para ficar desenhando ou fazer um monitoramento com um negócio colorido, não sei o que. Não, o bullet journal não, ele não é necessariamente assim. O meu bullet journal não é assim, ele não tem. Eu desenho porque eu gosto de desenhar. Ele não é colorido, ele não é, como é que se diz, ele não tem monitoramento de humor, eu não faço nada de cores, não fico pintando, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que acha que o bullet journal ele tem que ser todo bonitinho, todo pintado, todo com a capa, não sei o que. Não é assim. O meu bullet journal, ele é mais minimalista. E eu utilizo várias ferramentas, assim, em paralelo, né, com o sistema, justamente porque o bullet journal não é uma coisa aberta. É uma coisa personalizada, é uma coisa que cada pessoa vai conseguir configurar o bullet journal da maneira que é necessária para ela, que é, como é que se diz? A necessidade, né? As demandas dela, enfim. Então, o bullet journal é um sistema que funciona para qualquer pessoa, só a pessoa saber o que ela vai precisar, quais são as ferramentas que ela vai utilizar no bullet journal, o que ela vai precisar para o trabalho dela, para a vida pessoal dela, para os objetivos dela também. O bullet journal ele não é aquela coisa assim de tem que desenhar, tem que fazer monitoramento de humor, tem que fazer monitoramento de hábito, nada disso. Gente, como o vídeo já está chegando a 30 minutos, eu vou tentar ser breve aqui no final. O bate-papo é mais ou menos para... O bate-papo ele sempre tem outra pessoa falando, né? Eu não tô falando sozinha, é tipo um monólogo. Mas eu queria que você, se você realmente escutou esse vídeo, se você queria que você falasse sobre a sua opinião sobre esse assunto. Não precisa ser, você não precisa saber o que é o bullet journal ou saber o que é o GTD, mas eu queria saber assim, o que você utiliza para se organizar? Se você se organiza, o que você utiliza para fazer um planejamento? O que você utiliza para fazer suas tarefas diárias? Se você utiliza alguma ferramenta, se você usa agenda, se você tem um caderno de anotação, se você utiliza o celular, ou então coloca os compromissos no relógio, né, no calendário do próprio celular, essas coisas. É isso que eu queria saber. Eu realmente estou interessada, né, porque eu até vou fazer uma pesquisa sobre isso com algumas pessoas, porque eu converso sobre isso com algumas pessoas também, e eu sei que poucas pessoas têm ferramentas de planejamento, de organização. E é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu vou fazer um material sobre isso. Eu vou falar sobre o meu jeito, sobre a minha maneira a minha visão sobre esse assunto. Mas eu também vou trazer outras coisas, assim, que as pessoas utilizam também. Que eu acho importante a gente ter pluralidade. Abrir mentes, assim, porque não é qualquer coisa que vai funcionar para você, né? Não é porque funciona para mim que vai funcionar para você e vice-versa. E para quem não sabe, eu faço cadernos artesanais. E eu tenho alguns cadernos à venda. Eu tenho um catálogo e vou fazer mais cadernos ainda. Vou fazer cadernos temáticos. É isso que eu tenho para dizer. Se você puder comprar um caderno meu, vai estar me ajudando.
se inscreve no canal, assim, pra saber um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto. Mas por hoje eu tenho esse bate-papo aí com vocês, essa reflexão, na verdade, é mais uma reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Conheçam lá a minha página no Instagram, tem Facebook também, mas eu tô mais ativa no Instagram, do Patti Lavi Page. Eu faço cadernos mais desse tamanho aqui, que eu mostrei. É mais esse o tamanho, né? Tem pessoas que gostam mais de um tamanho maior. Esse é um tamanho aceite. E até mais. Deixa eu só abastecer aqui meu café, porque tá um pouco doce. Vou só botar um pouquinho mais de café. A gente tá tocando um funk, sei lá, não sei o que. Qual é o gênero musical disso aí? E eu não sei se dá pra ouvir, que tá realmente um barulho muito. Tá me desconcentrando aqui. Eita, bexiga.